Dia, pessoal. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Acorda, larga essa preguiça aí. Hoje é o primeiro dia da semana. Para com essa moleza. Nossa, acorda. Bom dia, Robertinha, sua linda. Deus te abençoa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Gabi. Bom dia, Giane. Eu acho que eu acertei. Bom dia, bom dia. Evelyn, bom dia, Nice. Bom dia, Elisângela, Rita, Giliares, Vitor, Esther, Jaqueline, Roberta Rodrigues, Gilvânia, Romara, Miriam, Isabel. Glória a Deus pela vida de vocês que acordaram cedinho, né? Edilene, Alice. Bom dia, Tuca. Glória a Deus, gente. Mais um dia. Giane. E acertei. Bom dia, Rosineide. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida de vocês. Vocês que já acordaram com tudo no domingo, hein? O povo é mole demais no domingo, né? Todo mundo gosta de descansar. Gente, descansar na glória, né? Chegarás o dia que sempre descansará na presença do Pai. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Vamos? Amém? Bom dia, Sueli. Deus te abençoe. Bom dia, Josi. Bom dia, Leliane. Bom dia, Martinho Mestre. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Mais um dia que o Senhor já fez. Mais um dia cheio da Tua presença, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre nós. Que privilégio, Deus, é estar na Tua presença. Que privilégio é poder acordar e dizer que o Senhor é o nosso Pai. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor é Deus. Obrigado porque foi o Senhor. O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus amoroso, um Deus de paz, um Deus de amor, Pai. Eu sou muito grato por isso. Quero mesmo apresentar a nossa vida, os nossos corações diante do Senhor, mesmo diante de nossos erros, falhas, pecados, omissões, iniquidade. Nos perdoa, Deus, que nada nos impeça de nos achegar ao Senhor nesta manhã. Que a bondade do Senhor nos alcance. Meu Deus, que a presença do Senhor nunca falte em nosso meio. Eu oro, Pai amado, por cada vida aqui presente, cada pessoa que vai fazer o devocional, cada pessoa que vai tirar um tempinho, Deus, para passar aqui comigo, da gente bater um papo da Tua palavra. Que o Senhor possa abrir cada coração, que o Senhor abra as mentes, nos livra de sabedoria humana e nos dê a sabedoria que vem do alto. Sabedoria celestial, Pai. Nos ensina a olhar a vida com a ótica do Senhor, nos ensina a amar outras vidas, nos ensina a comportar da maneira que o Senhor, meu Deus, se comporta. Nos ensina a ser passivos, Deus, nos ensina a ser aqueles apaziguadores, pessoas que vão carregar a essência do Senhor e o tempo todo estarão ali controlando uma situação, remediando e não sendo aqueles, Pai, que vão colocar a lenha na fogueira. Meu Deus, nos ensina a ser como o Senhor é. O Senhor é manso, o Senhor tem domínio, o Senhor é longânimo. Nos dê longanimidade nesta manhã, Pai. Nos dê temperança, como nós precisamos, Deus. Como nós precisamos. Mais uma manhã, Deus, nós acordamos e eu ainda não tenho o script do dia. O Senhor já tem, Pai. O Senhor já programou algo para nós. Então, cumpra esse algo na nossa vida em nome de Jesus. Que toda a investida de Satanás, para que os Teus planos não sejam executados, Pai, que caia por terra, sabe, planos que ele vem para poder tentar turvar a nossa visão, para tampar, Deus, a nossa audição, para que a gente não consiga entender claramente o que o Senhor quer de nós. Porque eu sei, Pai, que os Seus planos, eles não são frustrados, mas uma vez que o Senhor reage conosco, Deus, nós devemos reagir em uma resposta ao Teu chamado. Meu Deus, não permita que Satanás impeça a nossa resposta ao Teu chamado, gerando inconstância, gerando, Pai amado, ativismo, gerando religiosidade, gerando um tanto de coisa que não provém do Senhor.
medo, culpa, desânimo, sentimentos que não vêm do Senhor. Eu lanço por terra agora em nome de Jesus. Posiciona os anjos aqui agora, Deus. Posiciona anjos ao redor da nossa vida, nos guardando, nos livrando de todo mal, enchendo, Pai amado, a nossa casa com a graça do Senhor, Pai. Disponibiliza esses anjos guerreiros aí, Deus, e venha com a tua Shekinah sobre nós, abra os céus neste lugar, abra, meu Deus, o nosso coração e a nossa mente para que nós tenhamos mente e coração mudado, Pai, alinhados com o Senhor em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia de cultuar o Senhor, dia de levar ações de graça até a tua casa, de estar com os irmãos, de caminhar como família. Então, aviva o nosso coração, Pai. Nos dê a alegria para que cada irmão seja contagiado com essa alegria que está dentro de nós, Pai. Meu Deus, que os problemas fiquem em casa e que nós possamos te louvar com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Prepara uma igreja para esse meu irmão que ainda não congrega em lugar nenhum, mas quer cultuar o Senhor, quer prestar um culto ao Senhor. Meu Deus, quer estar com uma família, prepara um lugar para eles. Em nome de Jesus. Fala conosco na tua palavra. Meu Deus, fala a tua verdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que essa palavra seja aplicável, que nós consigamos, Deus, aplicá-la durante o nosso dia. Faça o teu querer e realize a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o seu coração, meu irmão, minha irmã, esteja guardado no Senhor. Mais uma manhã cheia da presença do Pai, cheia da alegria de Deus. Eu tô com sono. Mas eu acordei lembrando que Ele é bom. E toda vez que a gente lembra que Deus, Ele é bom, sabe, isso dá um ânimo na gente. Você fala assim, meu Deus, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. E Ele cuida muito bem de nós. Ele zela muito bem por nós. Então só vive, desfruta da presença do Pai. Nós vamos continuar, nós começamos a ler Judas na sexta-feira, paramos no versículo 7 e agora nós vamos ler do 8 até o 25. Deixa eu ver. Do 8 ao 25. Ei, Paulinha, tá tudo bem? Você tá bem? Amém. Nós começamos a ler esse capítulo aqui de Judas. E Judas aqui, para quem não perdeu esse dia, é o Judas, irmão de Jesus, só que ele se apresenta como o escravo do Senhor Jesus Cristo. E fala que ele é irmão de Tiago. Esse Tiago relatado aqui é o Tiago, irmão de Jesus. E aí ele vai falar assim, olha, eu peço para que vocês tenham cada vez mais misericórdia, amor e paz. Sabe, a paz que nos reconciliou com Cristo. Uma vez reconciliados com Cristo, nós não estamos mais separados dele. Nós estamos unidos com Cristo. E essa é a paz que nós temos. A paz de estarmos com ele. O amor que dele foi derramado, agora nós transbordamos. É nossa missão transbordar do amor de Cristo. Você ser aquela pessoa que as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, aquela pessoa carrega o amor de Cristo. Eu dei um exemplo, se você não assistiu a live de sexta, assista, da visita que eu fui fazer e o tanto que eu fui regada pelo amor de Deus por uma criança especial. O Senhor, Ele faz dessa forma, né? Ele é o amor e Ele deposita o amor nas nossas vidas. Só que existe a nossa reação com esse amor recebido. Tem gente que recebe esse amor e fica só para ele. Ai, muito obrigada, Deus, pelo seu amor, amei receber o seu amor. E aí, no máximo que a pessoa derrama esse amor é na vida da família dela. Na família, nos filhos, mas não derrama mais desse amor. E uma vez que nós recebemos do amor do Pai, nós precisamos derramar ele sobre outras vidas. Derramar mesmo, de cuidar, de zelar, de falar assim, ó, me importo com você, você é especial pra mim. Sabe, nós precisamos derramar o amor do Pai sobre outras vidas. Peraí, agarrou na cadeira. Gente, não use de... Como é que fala? De medida com o amor de Deus, não, sabe? Usa e usa sem medida. Derrama. Derrama aí sem olhar para quem que você vai derramar. Só derrama o amor do Pai, sabe? E fala assim, eu recebi, eu quero transbordar desse amor.
Bom dia, Raira. Apresenta a minha vida em mim. Estou no hospital, fiz laqueadura, mas estou sentindo muita dor. Amém. Final da live, Daiane, vou orar por você, tá? E que o Senhor tire toda essa dor em nome de Jesus. E aí, Judas, ele vai agora, ele falou que o propósito da carta era, ele queria falar sobre a salvação. Ele queria nessa carta mandar uma carta falando sobre salvação, só que ele teve que mudar o assunto. Para quê? Para defender a fé daquele povo, porque tinha um bando de falsos mestres que estava pregando ali agora uma libertinagem, falando que eles podiam viver de qualquer forma, que a graça de Deus era a liberdade de você fazer o que quer, né? Essa a questão que vem sendo pregada no mundo hoje. Hoje, a questão que vem, isso aqui é o tanto de fíbio, né? É homofóbico, não sei, xóbico e tudo óbico. É racismo, aquela coisa assim, e nananã, tal. Sabe esses tanto de mas fulano cometeu isso comigo, isso é dar um nome. Porque hoje é proibido proibir. Quando você proíbe algo, você recebe um nome diante do que a sociedade quer ditar. A sociedade fala assim, não, porque você me proibiu de fazer tal coisa, eu tenho liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de me posicionar da forma que eu quero. Sim, você tem liberdade. Só que essa liberdade, ela não é em Cristo. A liberdade em Cristo é você escolher ficar com Ele. Tem gente que acha que a liberdade em Cristo é você fumar, é você beber, é você fazer da sua vida o que você quiser. É sair no sábado, vai pra festa, baladinha aqui, baladinha ali. O povo acha que isso é a liberdade. Mas isso é libertinagem. A liberdade em Cristo é aquela que te dá um passaporte para você ser livre do pecado. Você não é escravo mais do pecado. Você sai de perto dele. Você não vive debaixo mais desse poder, dessa potestade aqui que está dominando a terra e lançando cada dia mais perversidade, imoralidade, impureza na nação. Nós somos livres em Cristo. Livres do pecado. E Judas vai vir falando, olha, vocês precisam parar de fazer isso. Vocês precisam parar de se comportar dessa maneira e achar que a graça de Deus é isso, porque a graça de Deus não é para você viver da forma que você quer. Você vive de uma forma separada. E aí ele começa a falar assim, olha, lembram de Sodoma e Gomorra? Lembra dos anjos caídos? Olha, eles cometiam perversidade sexual, todo tipo, e foram destruídos com fogo. Os anjos, eles desobedeceram a Deus e agora tá onde? Tá trancado. Trancado num lago, aqui ó, numa prisão, deixa eu ver aqui. Versículo 6. Também lhe lembro dos anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertencia. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueça de Sodoma e Gomorra, das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo. Servem de advertência do fogo eterno e do julgamento. Ele está dizendo o seguinte, olha, para que não ocorra o mesmo com vocês, fiquem firmes, que a fé de vocês sejam firmes em Deus. Não use dessa libertinagem que as pessoas estão pregando e falando que é graça, para poder você fazer o que quiser. Hoje, o mundo acostumou a dizer que a graça de Deus ela é leve, que na graça de Deus você não tem que pagar preço, que na graça o preço já foi pago. Sim, na graça o preço já foi pago, mas o preço de cruz, o preço de morrer pelos pecados. Agora nós precisamos pagar o preço de viver com Ele. E o preço de viver com Ele é uma vida de renúncia. É uma vida de separação o tempo todo. Eu comecei a ler o livro Os Nazireus e é um livro sensacional. Esse livro está falando, ministrando muito ao meu coração. E o primeiro impacto que eu tive com esse livro foi quando ele começa a citando Apocalipse 22, dizendo que no final dos tempos, as pessoas, aquele que é sujo se sujaria ainda mais, o injusto seria julgado, mas aquele que é justo seria justificado e purificaria-se cada vez mais, Os santos
se santificaria ainda mais. Isso ficou muito no meu coração, porque tem se pregado hoje que o amor de muitos se esfriaria, que no fim dos tempos seria isso mesmo, mas com uma sensação de nós não precisamos fazer nada em relação a isso. Quando na verdade não é sobre isso o discurso. Está dizendo, vai acontecer, mas acontece que também nos últimos dias, aquele que é santo vai se santificar ainda mais. Vocês estão entendendo? A gente não pode parar e ficar pensando que é só a parte do sujo vai se sujar mais, mas que o santo vai se separar cada dia mais. E é que isso aqui o mundo não prega hoje. Alguns cristãos não vão pregar que tem que pagar preço. Vai dizer que o preço já foi pago, que não tem que jejuar mais, que não tem que orar tanto mais, que você não precisa ser um bitolado de ler Bíblia todo dia. Ah, não, você tem que ler Bíblia, você tem que ter suas rotinas, mas não precisa ser todo dia. Gente, tem que ser todo dia. E esse livro dos Nazireus, ele falou primeiro essa parte de Apocalipse 22 com muito meu coração, de que não era pra gente desanimar, porque os santos se santificaria cada dia mais. E nós temos visto isso agora na igreja. Eu não sei onde vocês moram, no estado onde vocês estão, mas eu vejo que aqui à minha volta Deus tem despertado a igreja. Tem gente dormindo, sim. Tem gente dormindo no ponto que está pensando que Jesus nunca vai voltar. Mas tem pessoas sedentas, pessoas que estão tirando tempo para poder orar no monte, pessoas que estão tirando tempo para poder jejuar, para poder ler Bíblia, para poder investir cada dia mais nesse relacionamento com Deus. E esse livro fala também sobre cita a passagem de Sansão, que Sansão ele era nazireu. O livro vai dizer que nazireu, ou você é nazireu de nascimento, que Deus te escolhe nazireu, ou você pode se fazer nazireu. O significado de nazireu é uma vida separada. Se eu não estou enganada, vai estar em Números. Número 6, vai falar lá, número 6 ou 5, vai falar qual que é a lei do nazireu. Ele tem que ser uma pessoa separada. A vida dele não é igual a das outras pessoas. O comportamento de um nazireu não é igual o da maioria das pessoas. E ali ele vai falar assim, que o que aconteceu que Sansão, quando ele perde o cabelo, ele não se torna uma pessoa doente, ele não se torna uma pessoa ferida, ele não morre. O que faz de Sansão agora uma pessoa comum. E ele fala, o livro fala isso e mexeu tanto no meu coração que você viver o nazireado é você ser diferente. É você andar na contramão desse sistema. Se o mundo todo está indo para essa direção e em paz, volta para o outro lado. Qual é o mesmo nome do livro que você está lendo? Os Nazireus. É um livro sensacional. É do João Édipo. Gente, sensacional o livro, muito bom. Eu recomendo que vocês leiam, procura. Eu marquei ele ontem no Instagram. Depois entra na página, vê como é que você faz para comprar o livro. Eu ganhei da minha pastora, então não consigo te falar como que você compra. Mas o livro chama Os Nazireus, tá lá no meu Instagram. Sensacional. Deus tem separado um povo para esse novo tempo. Ele tem levantado e despertado a igreja. Se vocês quiserem viver, sabe, os acontecimentos dos últimos tempos, se separe. Viva uma vida separada para Deus. Vamos continuar aqui a leitura. Da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreve a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição o espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam os outros por dinheiro, como Balaão, e aparece em rebeldia como Corá. Olha, eles seguem os passos de Caim. Lembra de Caim? Caim que matou Abel por conta da oferta? Ele não quis
ele tinha a oportunidade de fazer a oferta de forma certa. Ele não retira a oferta certa, não faz correto, o irmão faz, Deus aprova a oferta do seu irmão, não aprova dele. Deus repreende ele e fala assim: ô Caim, se você tivesse me oferecido o sacrifício, eu também não teria aceito a sua oferta? Por que você está fazendo isso? E ele ainda se revolta ainda mais e mata seu irmão. Olha, que aflição espera aqueles que andam em iniquidade, aqueles que não querem ouvir a voz de Deus, pois eles seguem os passos de Caim. Olha só para os seus próprios interesses e tem inveja no coração. Pessoas que estão aqui, olha, não querem fazer o seu sacrifício, mas reclama de quando o outro faz e Deus elogia o outro. Engana os outros por dinheiro. Balaão fazia isso aqui o tempo todo. A ganância no coração, o dinheiro falou muito mais alto. E perecem em sua rebelião, como Corá. Lembra de Corá com Moisés? Corá, ele se revoltou contra a autoridade de Moisés e ele falou: não vou seguir isso. Isso ali é rebeldia. Eu falo com todo mundo, uma das perguntas que me fazem quando alguém quer algum aconselhamento, fala assim: Raira, eu tô nessa igreja, essa igreja fala isso, eu não concordo, não sei mais o que eu faço, o que você me aconselha? Eu falo assim, ó, das duas uma, ou você chega pro seu pastor e fala assim: pastor, eu não concordo com isso, me explica um pouco mais, vamos ver aqui, chegar num senso comum, eu acho que não tá certo você fazer dessa forma, conversa com seu pastor, ou você sai da igreja. Porque você ficar numa igreja que você não concorda com a visão é rebeldia. Você ficar num lugar onde você não concorda e blasfemando e falando mal do seu pastor, falando mal da sua liderança, dizendo que você não concorda, você está em rebeldia. E o princípio que vai suceder a rebeldia é a queda. Lúcifer, ele estava lá se rebelando e vamos ali fazer uma rebelião, vou ser maior que Deus, nós vamos pegar o trono agora, é agora que nós vamos mudar todo esse negócio aqui, esse sistema. Gente, a rebelião, ela sucede depois da queda. Acabou. Onde que o diabo está hoje? Preso, não tem nem a chave da casa dele. Coitado. Não tem. Rebelião. Bom dia, Beth, Deus te abençoa. Então, que o nosso coração, eu acabei de ler agora o versículo 11. O nosso coração, ele é corrompido desde a queda. E nós precisamos ter esse cuidado para não dar vazão à ganância, à inveja, à rebelião e nenhum desses sentimentos que não provém de Deus. Porque, olha, o irmão aqui que está escrevendo, Judas, ele diz: que aflição espera essas pessoas que provocam a sua própria destruição. Eu não sei de que modo você tem vivido, mas que a sua oferta seja verdadeira, que a sua busca por dinheiro seja com um propósito correto, que o seu dinheiro seja para sustentar outras vidas, que seja para levar alimento, que seja para levar um agasalho, que seja para poder suprir a necessidade de outro e que seja para mimar uma outra pessoa, mas que não seja somente para os seus próprios usos e interesses. Toma cuidado com a rebelião dentro do seu trabalho, a rebelião dentro da sua igreja, dentro do seu lar. Uma das coisas que está nesse livro dos Nazireus, que eu achei também fantástico, sensacional, ele vai falar que Deus, ele nos molda usando as nossas autoridades, que aqueles que se submetem às autoridades, esses começam a ter o seu caráter forjado em Deus. Porque você se submeter a uma autoridade é muito difícil, mas ele vai sempre colocar autoridades na nossa vida. Pai, mãe, o patrão no trabalho, o pastor, o seu líder de célula, o tempo todo vai ter pessoas te liderando, pessoas acima de você para você prestar ali uma continência para ela, tipo, te respeito. E esses princípios são princípios que vêm de Deus. Deus, ele se alegra com a submissão às autoridades. Então não pense que eu sou menor porque eu estou submisso ao meu pastor, eu sou submisso à minha mãe, ao meu pai, ao meu marido, ao meu patrão. Eu sou sempre submissa? Ou ser submissa, se você conseguir ser submissa ou submisso às suas autoridades, você está garantindo os seus galardões com o Senhor. Porque Deus honra aquele que permanece fiel com Ele.
A palavra diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Não pensa que é em vão a sua obediência. Não pensa que é em vão tudo isso que você faz que é reto diante do Senhor. Deus falou comigo na sexta-feira, filha, busca sensibilidade, caminha na verdade, que você tenha uma retidão de coração, obediente à minha voz e se santifique. É isso que eu espero de você. O SVRS de Deus. Sabe? Sensibilidade, verdade, retidão, santidade. É tudo que ele espera de um povo. É tudo que ele espera de uma nação que se chama cristã. Uma nação que escolheu caminhar com ele. Nós precisamos disso, de entrar nesse lugar, de viver os sonhos, as maravilhas do Senhor e caminhar debaixo do seu propósito. Então não seja como Caim, nem como Balaão, nem como Corá, que se rebelaram, eram gananciosos e invejosos. Mas antes tenha o seu coração completamente voltado a Deus e Ele vai te mostrar quem de fato Ele é. Queira viver esse relacionamento com Deus. Versículo 12. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como os perigosos recifes que podem fazer-los naufragar, ou rochas submersas. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando espuma a seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenado para os mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos seus insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Cantam vantagem em voz alta e bajulam os outros para conseguirem o que querem. Gente, o que acontece com uma rocha submersa? Acidente. Uma rocha submersa causa acidente. Nós estamos lendo o livro de Judas, acabei de ler o versículo 16, e aqui ele está falando dos falsos mestres, o problema gerado pelos falsos mestres, o tanto que isso pode causar um problema. Você pode aí, fazer um barco, um navio, naufragar. Igual aconteceu com o Titanic, né? Nuvens que passam sem derramar a sua chuva. Estrelas que andam sem rumo. Ondas que espalham as espumas sobre os mares, né? Assim são os falsos mestres. Proveito nenhum. Só vem para causar, tipo assim, um movimento. Toma cuidado, gente, com os falsos mestres. Tem muitos. Quando eu falo falsos mestres, eu estou me referindo a falsos líderes, a falsos pastores, a falsos profetas, pessoas que vêm se levantando, dizendo que fala em nome de Deus, dizendo que está pregando a verdade, mas no fundo nem eles sabem o que eles estão pregando. Toda vez que você for ler a Bíblia, trata de ler ela, pega a sua Bíblia, igual, por exemplo, se eu estivesse fazendo devocional aí do outro lado, eu estou escutando uma pessoa, o que eu ia fazer era, de fato, analisar tudo que a pessoa está lendo. Analisar tudo e falar assim, não, eu acho que não é isso que não. Tá, mas Raira, por que isso? Por que aquilo outro? Porque, gente, vocês estão aprendendo aqui. Eu sou temente ao Senhor. E eu tenho medo todo dia que eu abro essa live. Todo dia que eu abro essa live me gera um medo no coração que eu falo assim, Deus, e se eu falar alguma coisa de mim? E se eu falar alguma coisa errada? A internet hoje não perdoa. Não perdoa. E eu morro de medo de falar coisa errada. Mas se eu tivesse do outro lado, eu estaria aqui, averiguando tudo, porque hoje existem pessoas que se levantam para ensinar um falso ensino, uma falsa religião, falam asneira e não servem ao Deus verdadeiro.
E isso tudo vocês têm que tomar cuidado. Cuidado com as fontes que vocês têm se alimentado. Cuidado com as pessoas que têm edificado a sua vida. Os seus pastores, quem tem cuidado de você, o que eles têm ensinado para vocês. O que eles ensinam está pautado na verdade, que é a palavra de Deus. A pessoa, para ela me aconselhar, ela vai ter que me aconselhar na palavra. Esses dias eu escutei um testemunho de uma pessoa e a pessoa falando assim, ah, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. E depois na minha cabeça ficou assim, não acredito nisso aqui não, porque isso aqui não tem base bíblica para mim. É lógico que nem tudo vai ter base bíblica, porque o Senhor, ele opera da forma que ele quer. E Deus, ele tem N maneiras de operar. Só que para mim, Deus não quebra princípios. Para mim, Deus não quebra algumas coisas que ele já estabeleceu. Acho que ele não passa por cima de alguns princípios dele. Então, tudo para mim tem que estar aqui, ó, estruturado na palavra. Eu amo a palavra. Amo. Gente, e de uns 2, 3 anos pra cá, eu tenho me despertado cada dia mais pra palavra. E cada vez que eu leio, eu falo assim, meu Deus, como isso é fantástico. Como a palavra, ela é top. Top. É muito bom. O dia que eu tenho uma folguinha, que eu posso ficar mais tempo na palavra, gente, é muito bom você ler, você reler, você pensar. Eu tô lendo Hebreus, né? E Hebreus eu tive que ler umas 3 vezes um texto e eu fiquei assim, meu Deus, ainda não entendi, vamos ler de novo? E aí eu fui lendo. E aí na hora que você lê, você entende, você fala assim, meu Deus, que isso? Sabe? É sobre isso, é sobre esse amor à palavra, é sobre você querer estar com o Senhor, conhecer a verdade, para que você não venha ser enganado por qualquer profeta, pessoas que têm se levantado nessa nação dizendo que são voz de Deus, quando na verdade não são. Versículo 17. Amados, lembrem-se de prevenirem, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus. Grifa isso aí na sua Bíblia, olha. Ele está falando o seguinte, isso acontece com o povo que escuta e dá vazão aos falsos mestres. Mas vocês precisam se apegar cada vez mais ao Senhor Jesus. Edifiquem-se uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo. Mantenham-se firmes em amor, enquanto aguarda a vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe dará em misericórdia. Tenha compaixão daqueles que vacilam na fé. Grife isso também, ó. Resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento. De outros ainda tenha misericórdia, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Meu Deus, que forte é isso aqui, né? Olha, ele tá falando aqui, olha, o nosso comportamento deve ser andar numa santíssima fé, orar no poder do Espírito Santo, firmes em amor. Santíssima fé, orar no poder do Espírito Santo, firmes em amor, compaixão, gente, isso aqui é um ponto muito difícil para nós, né? Ter compaixão com quem vacila na fé. Pensa no seu irmão aí próximo, em alguém dentro da igreja, em alguém no seu meio de convívio que cometeu um pecado. Roubou, matou, adulterou, qualquer coisa. Falou mentira e foi pego, roubou dinheiro de alguém. É difícil, né? Você fica olhando pra pessoa e toda vez que você olha pra ela, você lembra do pecado dela. Não é assim? Nós somos essa natureza mal. Que nós julgamos o nosso irmão pelo nosso pecado. Mas aqui, Judas está falando assim, olha, tenha compaixão daqueles que vacilaram na fé. Resgatem-os tirando das chamas do julgamento.
Nós precisamos ser aqueles que falam assim, ô, segura aqui na minha mão, vou te puxar de volta. Volta pra cá. Não anda longe da fé, não. Não caminha longe de Jesus, não. Fica perto dele. Fica pertinho de Jesus. Tenha misericórdia de outros. Faça tudo com grande cautela. Ele está dizendo, ó, resgata essa pessoa do pecado dela. Tenha misericórdia, segura na mão dela, mas não julga não. Segura e puxa ela do pecado, mas deteste, odeie o pecado que ela cometeu. Porque tem gente que acha normal lidar com o pecado. Ah, não, tadinho, cometeu esse pecado, né, mas é esse pecado, né, gente? E a pessoa, ela não consegue sair. Já tentei ajudar, mas ela não consegue, coitada dela, vamos ter compaixão dela. Não, nós temos compaixão dela, segura firme na mão dela e puxa. E fala assim, ó, sai desse negócio aí porque esse negócio é sujo. Odeie o pecado, não negocie com o pecado. Ame o pecador com toda a sua força. Defenda um pecador, assim, fala assim, ó, meu irmão, vem pra cá, vem pra Jesus. Você é irmão meu na fé, não vou te soltar, mas deteste o pecado. Esse é o ponto que a gente vai lembrar e vai falar assim, pensa numa mãe que tem aí seu filho que roubou. Uma mãe que pegou seu filho roubando, o filho foi preso. A mãe deixa de amar o filho? Nunca. A mãe gosta do ato de roubar? Não. Ela detesta o ato. Ela sabe que o que o filho dela cometeu é um ato ruim, é mau. Ela detesta o roubo. Só que ela ama o filho dela. Assim somos nós nessa terra. Nós precisamos amar os pecadores, mas detestar o pecado, odiar o pecado, não negociar em nada, odiando o pecado que os contamina. Gente, é um lugar difícil de chegar, viver uma fé santa, orar pelo poder do Espírito Santo, amar em todo o tempo, ter compaixão, resgatar vidas, livrar eles e odiar o pecado. É isso que, olha, em uma carta que Judas escreve. Judas, ele conheceu Jesus porque ele foi o irmão de Jesus. Ele viveu com Tiago também, irmão de Jesus. Com toda certeza ele sabia de tudo que Jesus pregou. Sabia de tudo que Jesus fez. E num momento em que as escamas caíram dos olhos dele e ele entendeu, opa, o meu irmão era o Messias. Agora eu preciso escrever uma carta. Vamos lá, galera, eu quero falar sobre salvação. Mas não vai dar para falar sobre salvação porque tem falsos mestres infiltrados no meio de vocês. Ó, não vacila, não cometa o erro nem de Balaão, nem o de Corá, nem de Corá, nem de Caim. Não cometa esses erros, mas antes se santifique. Busque essa fé, ore em todo o tempo, tenha amor, compaixão com a vida de pessoas, resgatem outros do pecado, deteste o pecado. Ele está concluindo a carta, gente, carta sensacional. Ele deu uma introdução, ele mostrou como é que isso desenvolve na vida de um cristão e ele fala assim, eu apelo a vocês à fidelidade. Sejam fiéis a Deus. Amados, lembram-se do que previram os apóstolos. Eles disseram que nos últimos dias haveriam zombadores, cujo propósito era satisfazer os seus próprios desejos perversos. Hoje existe uma nação querendo só viver debaixo da sua vontade. Só em, eu vou satisfazer os meus desejos. Alguns desejos até lícitos, mas operados de maneira errada. Então toma cuidado, guarda seu coração. Você é uma pessoa diferenciada. O fato de você acordar num domingo, 6 horas da manhã, para poder assistir uma live, significa que você não quer ser qualquer um. E eu oro para que Deus derrame uma porção hoje sobre a sua vida diferenciada para você ser essa pessoa aqui, ó, que vai caminhar numa santíssima fé, no poder do Espírito Santo, orando nesse poder, amando, tendo compaixão, resgatando vida, odiando o pecado. Que você tenha força capacitadora, graça capacitadora para poder exercer tudo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Sabe, seja alguém que se posiciona nessa nação de forma diferente. Eu tô lendo esse livro dos Nazireus, gente, e esse livro, ele tá mexendo tanto comigo que dá vontade de você falar pra todo mundo assim, se separa, velho, se separa. Não caminha igual o mundo. O livro o tempo todo ele dá um desejo de tipo assim, vou me santificar ainda mais. Vou me santificar ainda mais. Preciso buscar mais. Preciso me achegar mais. Preciso ouvir mais. Preciso estar atento à voz de Deus. O livro o tempo todo ele vai dizer isso. E Deus tem gerado isso no meu coração. Eu estou construindo isso no meu secreto. Estou me gerando em Deus.
esses dias de sexta até hoje, né? Deus ministrou muita coisa no meu coração, gente. Mas muita coisa mesmo. Teve acontecimentos, teve fatos lindos que Deus me fez viver. E eu falei assim, Deus, que sensacional. Não quero mais sair desse lugar. Vou me separar ainda mais. Toma cuidado, meu irmão. Como você tem levado a sua vida com Cristo. Põe a regra na sua casa de jejuar pelo menos uma vez na semana. Coloca a regra de ficar de joelhos pelo menos 10 minutos no dia e evoluindo. Na mesma forma que eu falo para a pessoa que está fumando. Gente, fuma 19, você que fuma 20. Fuma amanhã 18, fuma depois 16, fuma 10. Até o dia que você não vai fumar nunca mais, não vai fumar nenhum. E agora com a oração é o seguinte. Começa orando 10 minutos. Amanhã 15. Depois 17, depois 20, depois 30. Depois 1 hora, depois 5. Depois... Passa o dia inteiro orando se você quiser. Vocês estão me entendendo? É progressivo. É de fé em fé, rompendo um dia após o outro. Não aceite ficar na mesmice com Deus. Não aceite se comportar de uma maneira igual. Não aceite ser comum. Não queira ser como todo mundo é. Uma frase que mãe diz e é pertinente para esse tempo agora é: você não é todo mundo. Eu virava para minha mãe e falava assim: mãe, posso ir? Tá todo mundo indo. E ela falava: você não é todo mundo. Ô mãe, como pra mim todo mundo tem. Você não é todo mundo. Uma das frases que eu mais escutei da minha mãe, com desculpa de não me deixar ir nos lugares, com desculpa de não comprar algo pra mim, era: você não é todo mundo. E é uma frase que eu detestava. Detestava quando minha mãe falava isso. Porque faz sentido. Você não é todo mundo. Eu não sei se mais gente aqui escutava essa frase quando era pequena. Você não é todo mundo, não. Então caminhe de uma maneira diferente. Viva com o esplendor da glória de Deus. Sabe, seja um amante do Senhor. Seja uma pessoa que queira estar todos os dias no pé dele, e a sua vida será diferente. Queira ser regado por Deus todas as manhãs. Gente, olha pra... Se você tiver a oportunidade de ver por uma janela, olha as árvores na sua casa. Talvez numa mata perto de você, se tem um lugar que tem árvores, se tem um lugar que tem flores, se tem um lugar que tem pássaros perto. Olha, contempla isso. Toda a natureza é regada por Deus. Toda a natureza é regada por Deus. E, gente, é perfeito. Deixa Deus regar a sua vida. Deixa Deus ele pegar lá o regador dele e falar assim: vou molhar aqui agora porque vai dar fruto. Deixa ele fazer isso com você. Entrega seu coração por completo. Sabe, não dá para entender que entrega parcial para Deus. Gente que um dia tá na igreja, no outro dia tá no mundo, um dia tá na igreja, outro dia tá no mundo, um dia vai lá, toma ceia, outro dia tá lá bebendo no bar. Não dou conta disso. Ou você se separa ou você se suja. Apocalipse 22, aquele que tá sujo, suje-se mais. Não fica no meio do muro, não. Ou você vai ser sujo ou você vai ser limpo. Mas se você quer ser santo, se você entender o caminho, se santifique ainda mais. É hora da igreja se posicionar. O livro vai falar, esse livro dos Nazireus, ele diz: olha, antes da vinda do Senhor acontecerá o último derramamento do Espírito Santo. E para isso acontecer, a igreja tem que se posicionar. Nós temos que ser os motivadores da vinda de Deus. A palavra diz que Jesus ele não volta enquanto todo mundo não ouvir a palavra. Ouvir falar de Jesus. Então nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar e precisamos ser os geradores da vinda do Senhor. Nos últimos dias, eles se santificariam ainda mais. Eles seriam intensos na presença de Deus. Eles seriam fervorosos. Eles seriam animados na presença. Eles seriam alegres, contentes, misericordiosos e teriam compaixão. Essas marcas acompanham um cristão. Que você seja esse aí, ó, motor ligado no 220 que vai gerar a vinda do Senhor. Fala: Pai, pode vir que eu tô aqui, ó, me santificando, buscando ainda mais. A minha família está sendo salva. Algo que me fez chorar pela minha família, de clamar e falar: Deus, perdoa os meus antepassados, meu bisavó, minha bisavó, minha mãe, meu pai, sabe, as pessoas que se afastaram, meus tios, minhas tias, primos. E eu fui orando, chorando ali com o Senhor, porque eu falei: Deus, perdoa a minha negligência com a minha família. De muitas das vezes, não gastar muito mais tempo evangelizando eles. Ele fala que o nazireu legítimo,
ele se preocupa com a sua casa e a sua casa não se perde. Por quê? Porque antes de ir para fora, ele olha para dentro. Entende? Nós precisamos ser esse motor ligado no 220 que vai transformar a nossa casa e a nossa família. Mas para isso tem choro para ser derramado, tem pranto, tem aí o jejum para ser entregue, tem oração para ser feita, para que a nossa família venha ser salva e entregue no altar do Senhor. Não aceita viver de qualquer forma, gente. Não aceita viver de qualquer maneira. Viva santificando. Segui a paz com todos, santifique-se, porque sem santificação ninguém verá a Deus. É uma vida de renúncia. Eu tô cheia de palavra queimando no meu coração. E uma das frases tremendas que ficou foi: quando você conhece Deus, quando você tem intimidade com Deus e está sujeita a viver a vontade dele, não tem espaço para você dar opinião. Uma vez que você segue as vontades de Deus, não tem espaço para você dar a sua opinião. Tem um tanto de gente que Deus fala assim: entrega esse recado pra mim. A pessoa fala assim: ah, Deus, mas aquela pessoa não vai acreditar. Esse aqui não é o horário, esse não é o lugar, não é a hora. Eu acho que não é isso. Deus não tá pedindo a sua opinião. Ele só quer a sua obediência. Então seja obediente à voz de Deus. Queira conhecê-lo se você não conhece. Talvez você ache que eu tô falando tipo assim: Raira, eu não vivi nem o primeiro estágio ainda. Eu não tô conseguindo te acompanhar. Se você não está entendendo o que eu estou falando, vai buscar o Senhor. Construa relacionamento com Ele. E como é que constrói relacionamento com uma pessoa? Os primeiros assuntos são clichê. Oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou essa. Ah, vou te apresentar, eu sou esse. Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Trouxe um presente. Lembrei de você. É assim que se constrói um relacionamento. Senta aqui, quero te contar algo. E tudo isso que eu tô falando aqui, você vai falar pra Deus. E vai dizer: Deus, eu quero te conhecer do jeito que a Raira tá falando. Se você nunca teve uma experiência top, sobrenatural com Deus, ore por uma experiência sobrenatural com Deus. Porque uma experiência sobrenatural com Deus vai te fazer ter a certeza de quem Ele é. É divisor de águas. Eu lembro que eu buscava Deus, eu já li a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia quase toda. No início da minha conversão, eu li a Bíblia muito rápido. E eu era tipo consumista de Bíblia mesmo, porque eu queria o Espírito Santo, eu queria conhecer mais, era tudo novo pra mim. Então eu li muito rápido a Bíblia. E aí eu lembro que o Senhor falou que me daria o Espírito Santo, que eu receberia dons na medida que a palavra entrasse no meu coração. Então aí eu dobrei e orei muito mais e busquei muito mais. E clamava muito mais. Então gaste tempo com o Senhor. E eu lembro que nessa época eu gastava tempo com Deus, até que um dia eu fiz no meu pensamento, eu falei algo para Deus e disse para Deus assim: Deus, quando eu tinha 15 anos o Senhor disse que ia me usar. O Senhor vai me usar nessa terra ou em outra? E eu falei isso no meu pensamento. No outro dia eu cheguei no meu trabalho, uma menina que trabalhava comigo estava desviada, saía pra festa todo dia, virou pra mim e falou assim: Raira, onde você fez prova com Deus? Eu falei assim: ah, por quê? Ela virou pra mim e falou assim: ó, porque Deus mandou te falar que ontem à noite você virou pra ele e perguntou se ele ia te usar nessa terra ou em outra. Deus mandou te falar que nessa terra ele não vai te usar, que nessa terra ele vai te sacudir. E aí, pra você crer que tudo que ele tá te falando é verdade, ela me deu mais um sinal. Gente, essa foi a prova que eu tenho que Deus existe. Algo que eu pensei, não falei com ninguém, não sussurrei, não movi a boca, não fiz assim, ó. Ninguém leu, só eu sabia o que eu falei. Porque eu falei assim, eu ainda falei com Deus assim: Deus, eu não vou falar alto porque o diabo pode escutar. E eu falei baixinho, só na minha mente. E as palavras que eu usei, Deus falou através daquela mulher. Do mesmo jeito. E tinha que ser daquele jeito, porque eu fui desaforada com Ele. Eu virei pra Deus e falei assim: Deus, você vai me usar nessa terra ou em outra? Irônica, porque eu sabia que não tinha outra terra, não tinha outra vida. Eu fui irônica do tipo: você falou que ia me usar, mas tá demorando. Você falou que ia me usar, mas quanto que é esse negócio? Todo mundo lá é batizado com o Espírito Santo, só eu que não sou? Por que você não vai me batizar? Por que eu não falo em línguas? Por que isso? Por que aquilo outro? E eu comecei a questionar Deus. E Ele teve que usar de ironia pra comigo. Ele virou e falou assim: manda falar com ela que nessa terra eu não vou usar, que nessa terra eu vou sacudir. Ela me perguntou dessa forma ontem:
usou as mesmas palavras. Isso é um divisor de água para mim. Pode o mundo inteiro, não sei quantos milhões de pessoas, bilhões tem no mundo. Todas as pessoas podem juntar e estar diante de mim e falar assim: Deus não existe, Raira. E todo mundo gritando: Deus não existe, Deus não existe. Eu vou bater no peito e vou falar assim: Ele existe porque Ele se manifestou a mim. E a minha experiência com Ele ninguém pode tirar. Uma vez que Deus se manifesta a você, ninguém pode tirar a experiência que você carrega. Só quem é curado de um tumor, só quem expele um tumor, só quem põe pra fora uma enfermidade, só quem tem a cabeça aberta e mesmo assim não morre, sabe qual que é a mão de Deus. Só alguém que viveu um cenário de improbabilidade e viveu o provável vai entender isso aí que eu tô falando. Por isso que eu tô te dizendo, nós falamos de compaixão, de fé, de orar, de relacionamento, de não ouvir falsos mestres, de ter uma vida diferente, de se santificar ainda mais, de ser um nazireu. Mas se você não conhecer Deus, não tem como. Não tem como. Como que você se entrega para alguém que você não conhece? Eu, pelo menos, não tenho coragem nunca de me casar com alguém que eu não conheço. Por isso que tem o namoro, por isso que tem o noivado, por isso que você conhece a pessoa antes. Você conhece a pessoa antes. Aí você fala assim: não, os comportamentos dela é legal. Ela não grita, ela não levanta a mão, ela é educada, trabalhadora. Você só se entrega para quem você conhece. Você não pensa que você vai conseguir viver essa palavra que eu tô te falando se você não conhecer Deus. Sem conhecer Ele, você não vai conseguir se entregar. A gente só consegue dormir num carro quando a gente conhece o motorista. Se você entra num carro, você nunca viu o cara, você dorme com o Uber dirigindo? Não dorme. Você não conhece o motorista. De dormir, descansar, dele falar assim: ó, quando chegar eu vou parar. Sabe lá o que ele vai fazer com você? Então, conheça primeiro ao Senhor. Conheça Ele em totalidade. E conhecer Ele é pedindo experiência, é lendo Bíblia, é orando no secreto. É estando com Ele todos os dias e falando assim: Deus, eu te dou liberdade para o Senhor agir em mim. Para o Senhor mover o que o Senhor quiser mover na minha vida. Eu dou essa liberdade para o Senhor. E na hora que você conhece Ele, aí você se entrega. Hoje eu não tenho medo de me entregar, não. Tem não. É tudo dele. Eu sou teimosa. Tem hora que Ele me pede umas coisas que eu não faço. Igual semana passada era pra eu ter entrado em jejum, eu fui entrar na sexta-feira. Fiquei postergando a semana inteira. Semana inteira falando com Deus assim: Deus, quarta eu jejuo. Quinta eu jejuo. Não, tem que jejuar. Não, tem que jejuar. E eu fiquei postergando. Quando foi na quinta, de quinta pra sexta, eu fui dormir chorando de desobediência. Porque eu falei: por que eu sou tão desobediente a Deus? Mas eu me entrego a Ele. Tem hora que eu falo assim: Deus, isso aqui eu não vou fazer não. Com pouco eu tô lá fazendo. Eu sou uma filha assim. Eu conheço meu pai. Eu sei que Ele é real. Então eu nunca vou me deixar de entregar pra Ele. E agora eu tô disposta a entregar ainda mais. Se vocês acham que eu sou doida, agora eu vou ficar mais doida ainda. Vou. Apaixonadinha. Vou dobrar o nível de jejum. Vou subir um pouquinho o nível de oração. Eu quero ser diferente. Não quero ser igual. Porque minha mãe dizia: você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo mesmo, não. É isso, gente. Versículo 24 para a gente terminar a leitura. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-lo de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, o nosso Salvador, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória e majestade, poder e autoridade lhe pertence, desde antes de todos os tempos, agora para sempre. E amém. Que essa palavra possa continuar, sabe? Regando, minando aí dentro do seu coração. Sabe quando começa a minar? Um lugar que não para de jorrar água. Deixa minar o seu coração agora com a palavra e com o poder de Deus. Seja cheio desse poder. Queira se santificar mais, gente. O fim dos tempos aqui, ó, tá chegando. Tá com hora e data marcada já pelo meu Pai. Jesus vai voltar.
Então não dorme no ponto, não. Viva os tempos que a igreja está vivendo. Ele não vai ficar te esperando, não. Não pensa que porque você não quer se posicionar hoje, ele vai falar assim, vou esperar que meu filho levantar. Não. O tempo aqui, não para. Ou você entra no relógio de Deus e adapta a sua vida à rotina dele, ou você vai ficar fora desse movimento. O movimento da igreja que antecede a vinda de Cristo. Existe esse movimento. Então seja você, sabe, um participante dessa glória que está por vir, em nome de Jesus. É isso, igreja. Nesses dias o anticristo se revela. E é isso aí que vai acontecer. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como Senhor e gostaria de fazer isso nessa manhã? Fala aí, eu quero. Rara, minha irmã, levei uma queda, quebrei o braço e passei por uma cirurgia. Misericórdia, minha irmã. Que isso? Nossa, Deus. Que o Senhor, Ele te ajude na recuperação. Ei, Haline, tá boa? Qual o nome do livro? Os Nazireus. Renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Peço oração, tratamento de rádio e quimioterapia. Amém. Amém, amém, amém. O nome da minha irmã que está no hospital é Daiane, não é? Que falou no início da live. Coloca a mão no seu coração, ninguém quer aceitar Jesus, ninguém quer voltar para Jesus. Vencendo 3 meses sem minha mãe, me renova, Senhor. Amém. Coloca sua mão no coração. Repita de todo o coração. Feche seus olhos e repete isso comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa enraizar em meu coração e dar muitos frutos. Pai, que eu não seja igual, que eu seja totalmente separado para a sua obra, em nome de Jesus. Pai, eu quero entregar cada coração aqui diante do Senhor, cada vida aqui diante de Ti. Eu sei que está vindo um tempo onde a Tua igreja vai presenciar algo tão lindo, Pai, mas tão lindo. Nós finalizamos a carta de Judas e ele disse que era para a gente permanecer com uma fé, orar no poder do Espírito Santo, ter amor, compaixão, resgatar pessoas do pecado, misericórdia ainda com os outros e, o último, odiar o pecado. Nos ajuda com isso, Deus. Nos ajuda a aplicar isso na nossa vida. Que essa palavra seja real, sabe, nas nossas vidas. Que a gente possa mesmo nos comportar como filhos amados, como filhos que querem ser diferentes. Filhos que escolheram uma vida em Ti, Deus. Eu abençoo, meu Deus, cada vida, cada pessoa que vai assistir essa live, posteriormente vai aceitar o Senhor Jesus, já entrego cada coração diante do Senhor. Pai amado, que relacionamentos com o Senhor sejam intensificados aqui nesse lugar. Que aquele que nunca viveu uma experiência sobrenatural com o Senhor, na medida que eles forem dobrando os joelhos, Pai, e orando e buscando a Tua presença, vai liberando experiências sobrenaturais, Pai. Mostrem para ele, Deus, que o Senhor é um Deus infindável, um Deus que é lindo, que não se limita, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor continue ministrando no meu e no coração dos meus irmãos. Eu te dou liberdade para o Senhor continuar falando conosco, Pai. Faça isso. Nós queremos corresponder de maneira correta ao teu chamado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Não orei pelas pessoas, tá? Deixa eu orar. Deus, eu apresento a vida da Daiane, que está no hospital. Ela teve que fazer uma laqueadura. Que ela possa mesmo tirar, que o Senhor tire dela toda a dor, Pai, que ela vem sofrendo, todo esse incômodo que ela tem passado. Meu Deus, faça da recuperação dela uma recuperação dela muito boa, Pai. Eu creio no poder do Senhor que opera, eu creio na mão do Senhor que cura, que melhora. O Senhor pode fechar, Pai amado, esses pontos aí, meu Deus, com um estralar de dedos. Então,
Faça, meu Deus, a tua bondade ser na vida da minha irmã, em nome de Jesus. Apresento o coração da Lourdes. A Lourdes quebrou o braço, Pai. Eu não sei como é que ela está passando os dias, mas o Senhor conhece todos os dias dela. Ajuda ela nessa recuperação, esteja com ela todos os dias, que ela seja fortalecida em Ti, Pai. Quero apresentar a vida da Adriana também, que está fazendo rádio, quimioterapia. Meu Deus, somente o Senhor sabe o motivo dessa enfermidade na vida dela, somente o Senhor sabe o motivo, Deus. Eu peço que o Senhor revele e que seja para a glória do Senhor. Meu Deus, traga cura para a vida dessa mulher. Que na medida que a fé dela for sendo exercida, que ela possa mesmo provar do milagre do Senhor em nome de Jesus. Deus, manifesta mesmo sobre a vida daquele que está enfermo em casa e não colocou nos comentários, ou aquele que escreveu e eu não li. Eu quero que o Senhor toca, Pai. Coloca uma gota do teu sangue em cada vida aqui agora. E vai limpando o sangue, a genética, meu Deus, cada célula. Cada parte do corpo, Deus, seja purificada pelo Senhor em nome de Jesus. Que seja um corpo sadio, um corpo sã, Pai. Porque o Senhor não nos criou para sermos, Deus, doentes. A palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, enfermidade. Que o castigo que estava sobre nós já está sobre o Senhor, Pai. Muito obrigado por isso. Então, com base nessa palavra, eu oro e peço restauração de saúdes aqui nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Carla, que o seu relacionamento ele possa mesmo estar diante do Senhor, que o Pai ele te dê força e sabedoria para você resolver tudo aquilo que tem que ser resolvido, tá? Hoje eu vou orar pela sua tia, tá? Não tinha visto seu comentário. Amém. Amém, amém. Gente, amanhã não tem live. Vou ficar morrendo de saudade de vocês. Pode ser que tenha algumas lives bônus, surpresa, prêmio na praia. Vou pra praia hoje, viajo hoje à noite, volto sábado, domingo eu tô aqui de volta, tá? Então daqui uma semana eu espero vocês pra nossa live. Eu espero vocês acordando cedo, em 6h40. Orem por mim, viu? Que eu faço uma boa viagem. E se vocês tiverem aí uma verba sobrando, me encontra lá. Vou pra Fortaleza, tá bom? Quem que vai comigo? Então, mas aqui, os devocionais, deixa eu falar, presta atenção, hein? Tô dando recado, aviso pra ninguém falar que não foi avisado. Os devocionais, eles vão sair de forma ao vivo no YouTube, tá bom? Então, todos os dias, 6h40, devocional no YouTube. E eu coloquei tarefa lá. Lá tem uma tarefa especial, tá? E gostaria de ver todos fazendo essa tarefa. Então, devocional amanhã, online, ao vivo, no YouTube. Dá para fazer a transmissão em tempo real. Então, todas as lives já foram gravadas. E aí vocês entram lá que eu quero acompanhar com vocês. Estarei assistindo junto com vocês, tá bom? Da Brisa, eu quero ir. Bora. Vai estar onde aqui em Fortaleza? Você é de Fortaleza, Rita? Eu vou para perto do Beach Park, praia da Porto das Dunas. Porto das Dunas. Eu amo o mar. Rita, você mora onde? Tô com sono. Façam um excepcional dia, gente. Caminhem, alegrem-se, feliz com o Senhor Jesus. Ele é bom. Conheço, é lindo. Ah, que bênção. Aproveita e bom descanso. Muito obrigada, gente. Eu vou precisar. Só que eu tô com dor de ouvido. Esse ouvido. Ontem eu dormi com esse ouvido doendo. Agora eu acordei com esse aqui. É por conta da garganta, né? Eu fui diagnosticada com amidalite. Tô tratando. 3º dia de tratamento. Só que tá doendo o ouvido. Peguei frio antes de ontem.
Ô Rita, se der eu passo na sua casa, hein? Ah, que alegria te conhecer. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Betina. Betinha? Betinha. Celina Betinha. Eu também tô com sono, tô morrendo de sono, gente. Por isso que eu tô mais... Eu acho que eu tô mais lenta hoje, não tô? Você tá achando que eu tô meio assim... Deus abençoe. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Me chama no WhatsApp, viu, Rita, pra eu poder saber do seu WhatsApp. Quem sabe eu não passo na sua casa. Coloca lã com Vic. Eu comprei um remedinho pra poder pringar. Obrigada, viu, Ana? Pode deixar que eu vou orar pela sua família, Betinha. Partiu o culto. Daqui a pouco meu pastor tá me ligando aqui, ó. Bora partir o culto. Beijo, gente. Fica com Jesus, tá?